vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel. Vamos abrir no capítulo 4 de 2 Samuel. 2 Samuel, alô, está funcionando, eu acho. No capítulo 4. E nós temos feito uma série de mensagens a respeito do poder de Deus em alcançar aqueles que precisam, pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, né? E eu convido os irmãos, então, que abram em 2 Samuel, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Vamos ler? 2 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 4. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor agora nos toque com o Teu Espírito Santo, que possamos compreender a Tua Palavra, possamos aplicar a Tua Palavra na nossa vida, no nosso coração. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando morria um rei, na antiguidade, e o rei era Saul, quando morria o rei, e o novo rei ia assumir, toda a família do rei que havia morrido era perseguida e morta pelo rei que assumiria, ou por aqueles, os irmãos sabem, sempre tem os puxa-saco, né? Novo rei, vou agradar o novo rei. Como que eu vou agradar o novo rei? Matando aqueles que podem rivalizar, né? Isso aconteceu diversas vezes na Bíblia. E quando chegou a notícia de que o rei Saul havia morrido, o príncipe Jonatas havia morrido em batalha, imediatamente os filhos de Saul foram mortos, cortaram a cabeça deles e levaram para Davi, achando que iriam agradar Davi. Davi ficou profundamente indignado, e aqueles que achavam que tinham feito algo de bom para o rei Davi, acabou que Davi, na sua ira, disse: executem esses indivíduos que fizeram essa maldade com os filhos do meu Senhor. E também houve, então, a tentativa de matar o filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, então na linha sucessória seria Saul. Quando Saul deixasse de ser rei, Jonatas seria rei, e depois de Jonatas, o filho de Jonatas, o Mefibosete. E a ama dele, tentando salvá-lo, agarrou aquele menino que tinha 5 anos de idade, só que aconteceu um acidente, ela derrubou ele. Tudo indica que ele foi atropelado também. Em alguns textos dizem que ele quebrou as 2 pernas, ficou aleijado. Existem também aqueles que pensam, estudando a língua hebraica, de que ele teve as pernas amputadas nesse acidente. Mas aconteceu que Mefibosete, da noite para o dia, teve a sua vida totalmente modificada, destruída. Porque até os 5 anos de idade ele vivia no palácio, era neto do rei Saul, filho de Jonatas, o príncipe. E ele cresceu então até os 5 anos de idade ouvindo: um dia você será dono de tudo isso aqui. Um dia você será rei de Israel.
você é filho de Davi, ou melhor, de Jonatas, né? E ele era servido por muitos funcionários, ele era muito rico, neto do rei, vivia uma vida no palácio, e do dia para a noite, a catástrofe recaiu sobre a vida de Mefibosete. Ele teve que fugir do palácio. Ele não podia mais brincar como brincava antes, porque perdeu os movimentos. E naquele tempo não tinha cadeira de rodas, né? Quem não tivesse o movimento das pernas teria que se arrastar pelo chão. E ele de príncipe, ele de futuro rei, ele que era aquele de quem falavam que ele teria um futuro brilhante, da noite para o dia, perdeu tudo. Perdeu a esperança, perdeu o futuro, perdeu os seus empregados, perdeu aquela vida confortável. E para salvar a vida do menino, carregaram aquele menino e ele passou a morar num lugar chamado Lodebar. Lodebar, literalmente, no hebraico, significa, Lo significa não, e Debar, pasto. Isto é, sem pasto, sem comida, sem plantação. Era um lugar árido. Ele foi lançado para a terra do esquecimento. Ele foi lançado para um lugarejo que ninguém lembrava mais que existia. A vida daquele menino foi transtornada e transformada e destruída da noite para o dia. Sabe quando o caos, quando a catástrofe repentinamente chega e nos visita, como aconteceu com aquele menino? Com 5 anos já tem lembranças, né? Eu acredito que ele passou a vida dele toda, a adolescência dele toda, pensando em algo terrível, né? O que poderia ter sido a minha vida se não fosse aquele desgraçado que assumiu o lugar do meu vô? Quem que era ele? Davi, ungido. Mas aquela criança, será que sabia disso, que ele era ungido? Né? Fica aquele sentimento no coração, né? Como seria a minha vida se não tivesse acontecido isso? Como seria a minha vida se não tivesse acontecido aquilo? Como seria a minha vida se aquela pessoa não tivesse entrado e modificado tudo? Hoje nós estamos aqui num bairro que possivelmente em cada esquina tem um Mefibosete, que é alguém que tem uma história, alguém que tem aquela história de repentinamente na vida ficar sem o cuidado do pai, do Jonatas. Às vezes porque morreu, mas muitas vezes porque foi embora e nunca mais voltou. E aquela criança de 5 anos, ela não entende. Por que meu pai foi embora e não voltou? Por que minha mãe foi embora e não voltou? Quando meu pai estava aqui, a minha vida era melhor. Eu tinha alimento, eu tinha segurança. Hoje, sem meu pai, sem meu avô, dependendo dos cuidados de pessoas que tenham misericórdia de mim para me dar comida, vivendo em Lodebar, vivendo naquele lugar seco, vivendo num lugar árido, vivendo uma vida triste, sem perspectiva, sem esperança, e muitas vezes como Mefibosete se arrastando pelo chão,
e sempre olhando de baixo para cima na expectativa de que alguém estenda a mão e dê alguma coisa. A vida desse menino foi profundamente afetada. E tem muita gente assim nesse mundo. E nós, como igreja, nós temos um papel tão importante de levarmos esperança para os que sofrem, levarmos a paz do Senhor para aqueles que se arrastam pelas ruas, levar o amor de Jesus para aqueles que olham de baixo para cima, sempre na expectativa de receber algo, mas esmola, e dizer: levanta, anda, tem solução. Perspectivas destruídas, sonhos destruídos, circunstâncias duras da vida, coração amargurado, o fantasma daquilo que poderia ser, a aridez, o esquecimento em Lodebar. Eu creio que se nós fôssemos estabelecer uma estratégia de como restaurar este menino, nós faríamos planos mirabolantes, né? Mas Deus um dia resolveu restaurar aquele menino. Deus um dia resolveu buscar aquele que agora já era um homem e modificar a vida dele. E quando Deus resolve restaurar, nem sempre é do jeito que nós imaginamos. Então nós vamos agora ler no capítulo 9 de 2 Samuel, como que foi a restauração de Mefibosete. Aquele menino que tinha perdido tudo, inclusive a esperança. E aqui nós vamos ver também o papel da igreja, a mensagem que nós temos para esse povo sofrido. Capítulo 9 de 2 Samuel nos fala o que acontece quando Deus quer restaurar alguém. Diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Primeira coisa que nós aprendemos quando Deus quer restaurar é que Deus tem caminhos assim tão simples, delicados. Nós fazemos assim uma elaboração enorme. E quando Deus quis restaurar aquele menino, que agora já era um homem, já tinha um filho, Davi estava andando no palácio, né? Diz assim no começo, ó, certa ocasião, isto é, numa ocasião qualquer, veio na cabeça de Davi perguntar: será que tem mais alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar lealdade?
Olha a suavidade do mover de Deus, né? Às vezes nós estamos com problemas, a gente pensa, vai precisar disso, vai precisar daquilo, eu vou ter que mexer aqui, vou ter que fazer isso, eu não tenho solução. Mas Deus colocou no coração de Davi, será que tem alguém? Porque quando Deus quer, Ele lança sobre nós uma coisa que a Bíblia chama de favor de Deus. Sabe o que é o favor de Deus? É a providência de Deus. Deus move 1 milímetro no coração do rei e toda uma história pode ser transformada. Davi estava andando, será que tem alguém a quem eu possa demonstrar lealdade? Mas lealdade a quem mesmo? Vamos ler novamente? Para quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas. É muito interessante essa amizade de Davi com Jonatas, porque eles eram muito amigos e um dia eles fizeram um pacto e Deus já estava naquele pacto, né? Deus já estava ali. Eu fico imaginando que Deus, na sua soberania, já tinha olhado, preciso já preparar o caminho para salvar o Mefibosete. Porque Davi e Jonatas, quando se separaram, porque o pai de Jonatas queria matar Davi, e daí Jonatas disse, olha, fuja, e daí eles se despediram, e Jonatas chorou, e Davi chorou mais do que Jonatas, e daí eles fizeram um acordo, somos amigos, e teremos fidelidade um ao outro, inclusive para com aqueles que vierem depois de nós, os nossos filhos, a nossa descendência. Aquela amizade. Eles tinham feito um acordo diante de Deus. E Davi foi tocado, e ele pensou assim, como que eu posso demonstrar fidelidade para com meu amigo Jonatas? Mas logo em seguida, no versículo 3, ele pergunta assim, perguntou-lhe Davi, resta alguém da família de Saul para quem eu possa mostrar lealdade de Deus? É lealdade para com Jonatas e lealdade para com Deus. Porque não existe divisão. Ou você é uma pessoa leal, e quando você não é leal, você está sendo desleal com alguém aqui, mas Deus sente no coração a sua deslealdade. Davi queria ser leal. E o que marcava a lealdade de Davi é que ele tinha um amigo. Nossa, é muito difícil ter amigos, né? Amigos de verdade. Amigos até para depois da morte. Ué, Jonatas já não tinha morrido? E você vai manifestar lealdade. Lealdade. Pela memória. Pelo compromisso. Porque se você partir, eu cuidarei do seu filho, eu cuidarei dos seus descendentes, eu demonstrarei todo o amor de Deus no amor que eu expresso. Mas não era tão simples assim. Diz a palavra de Deus, no versículo 3, vamos ler, perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba, que era servo de Saul, né? Tinha sido servo de Saul. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. O Ziba, ele queria dizer, olha, rei,
não mexe com esse aí não, que esse só vai dar problema. Imagine, você vai ter que arrastar esse cara, você vai ter que disponibilizar pessoas para estar o tempo todo junto com ele. Ele é aleijado, larga, deixa ele lá. Onde que ele está? Ah, ele está lá em Lodebar, na terra do esquecimento. Ele já está, vivendo a vidinha dele lá. Esqueça! Porque quando Deus quer restaurar alguém, existe sempre a turma que diz assim, não mexe com esse, que esse não tem jeito. Tá? Esse é aleijado dos pés. Esse daí não caminha sozinho. Esse nunca caminhou sozinho. Esse é dependente eternamente. Se a igreja estender a mão, vai ficar o resto da vida tendo que dar cesta básica. Não mexe. Não mexe com esse que é aleijado. Tem uma vida destituída. Vencer o preconceito, sabe? Não mexe com aquele que é drogado. Hoje eu conversei com um ex-drogado, viciado, e ele falou para mim assim, pastor, 20 anos já sem drogas, ele era viciado em drogas pesadas, 20 anos com Jesus. Por quê? Porque quem ganhou ele para Cristo não escutou aqueles que diziam, esse daí não tem jeito, esse é viciado, esse daí não tem jeito, ele é adúltero, esse daí não tem jeito, ela não tem jeito, é prostituta, esse não tem jeito, é ladrão. Mas eu quero dizer que tem jeito. Porque quando o Senhor quer restaurar, o Senhor move as circunstâncias. Só que o preconceito, ele tinha que ser trabalhado, não só no Ziba, que era servo de Saul, né? Porque Davi nem escutou o Ziba. O que o Davi disse? Então o rei mandou trazê-lo da terra do esquecimento. Então o rei mandou trazê-lo da terra da sequidão. Então o rei mandou trazê-lo da terra da fome. Só que não é tão fácil assim. Por quê? Se coloque no lugar de Mefibosete, né? Chega alguém lá e diz, olha, o rei Davi, acho que quando ele ouvia Davi, ele já tremia de raiva, né? O rei Davi mandou você vir para o palácio. Deve ter vindo na cabeça dele, né? O cara que me roubou a infância, o cara que por causa dele eu perdi toda aquela fartura, o cara que por causa dele eu perdi o meu futuro, a pessoa que de repente entrou na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu avô, na vida do meu pai, no meu palácio. Talvez viesse na mente daquele jovem toda a lembrança do tempo que ele brincava naqueles jardins. Será que é fácil voltar para aqueles lugares que lhe causaram tanta dor, tanto sofrimento? O coração precisa ser tratado, a raiva precisa ser tratada, aquele sentimento de repúdio diante daquela situação precisava ser tratado. O ressentimento precisava ser tratado.
Mas Mefibosete foi, diz no versículo 6, quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. E Davi disse, não tenha medo. Disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com o teu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Que difícil, né? Porque Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Não é tão simples, irmãos. Quem viveu desde os 5 anos se arrastando e hoje trazendo para a nossa época quem viveu no sofrimento, quem viveu nos sinaleiros pedindo dinheiro, quem viveu nas casas pedindo pão, quem viveu arrastado e ganhando presentes quebrados e carrinhos quebrados e roupas remendadas durante toda a infância, adolescência, vai se estabelecendo no coração um calo, uma marca profunda de angústia, de dor, e o olhar nos olhos do outro fica difícil, porque está acostumado a olhar para o chão, para a miséria. E ele diz, quem sou eu? Acho que nem acreditou, né? Quem se preocuparia com um cão morto como eu? Ele já se considerava alguém totalmente destituído e destruído. Mas Davi olha para ele e diz, não tenha medo. Não tenha medo. Eu vou lhe restituir tudo. Tudo. Mas, irmãos, a gente sai por aí pregando o Evangelho, e no Evangelho está embutido uma coisa, que é a dignidade humana. É pegar essas crianças e ensinar um esporte, ensinar o que é dignidade, olhar nos olhos, tratar como igual, que são, arrancá-los de um sentimento negativo no coração, de inferioridade. Tem um pastor que ele faz um trabalho extraordinário lá em Paranavaí. Ele pega a criançada da rua e leva para um acampamento, né, com consentimento dos pais. E o primeiro dia daquele acampamento, todos estão com uma coroa na cabeça e com vestes. É dramatizado, né? E é dito para essas crianças, vocês são pessoas importantes para Deus. E nós viemos aqui nesse bairro, e essa criançada que está por aí, ali na Vila Modelo, chegar e dizer, você é especial para Deus, você é importante para Deus, você tem uma vida e um futuro. Se você se colocar nas mãos de Deus, elevar a estima, porque tem muita gente aí achando que é cão morto, como Mefibosete.
Mas Davi era muito esperto, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele falou para o Mefibosete, é o seguinte: eu te devolvo tudo que era lá do teu avô, eu te devolvo tudo que era do teu pai, Jonatas, por causa da minha amizade com ele. Mas tem uma condição. E a condição era a seguinte: está no versículo 7, vamos ler de novo? Diz assim: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem ao seu avô e a você, e você comerá sempre na minha mesa. Isto é, você não vai ficar mais no chão, você não vai mais ficar catando migalhas. Todos os dias da sua vida você comerá na mesa do rei, sentado do lado do rei, porque sentado na mesa, todos têm a mesma visão e estatura, para que você olhe nos olhos, na mesa do rei, todos os dias da sua vida. E outra coisa, está no versículo 9: então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Significa que o Mefibosete começou então essa nova fase da vida com, quem é bom de matemática aí, 15 mais, aonde que está? 15 filhos e 20 servos dá 35 funcionários. É o que Deus quer fazer. Deus quer arrancar do pó e colocar numa nova dimensão de vida, se você se permitir. E diz a palavra de Deus então, no versículo 11: então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Sabe, essa história, ela ilustra muito bem também a história nossa da salvação. Porque um dia nós tivemos os nossos pés quebrados, as nossas pernas amputadas, e nós passamos a nos arrastar no lixo deste mundo, num lixo chamado pecado. Mas um dia Deus se lembrou de nós, mandou o seu Filho e veio nos resgatar. E Jesus veio para devolver a nós a dignidade, devolver o respeito próprio. Que nós não nos vejamos mais como pecadores, mas como filhos. E o Senhor, Ele nos chama para nos assentarmos à sua mesa. Tanto que todo mês nós fazemos aqui a ceia, a mesa do Senhor. E um dia nós participaremos das bodas do Cordeiro. Porque Deus quer restaurar a dignidade. Deus tem o melhor.
para cada um de nós. Mas nós precisamos aceitar. Sabe, quando a gente sai por aí pregando o Evangelho, a gente diz assim: olha, Jesus te ama, Jesus quer te libertar, Jesus quer te dar uma nova vida, Jesus quer perdoar os seus pecados, Jesus quer te dar dignidade, Jesus quer te elevar a uma condição para que você possa assentar-se à mesa do Senhor e viver em novidade de vida. E muita gente não quer, não entende, não compreende. E o pior é quando tem gente dentro da igreja que não percebe a bênção que é nós fazermos parte da igreja. Quem faz parte da igreja é quem estava no mundo com os pés quebrados, se arrastando no pó. E o Senhor nos chama e nos faz parte, e nos coloca como parte de uma igreja, de um povo, de uma família, uma nova condição. E nessa nova condição Ele quer nos abençoar de forma tão profunda. Mas você tem que querer. Eu fico imaginando Mefibosete dizendo: Davi, muito obrigado, rei. Eu sei que você era amigo do meu pai, mas eu quero voltar lá para a terra da sequidão, para a terra do esquecimento. Ele não foi trouxa. Ele foi abençoado e se agarrou na bênção. E assim nós devemos fazer. Ter o coração grato, reconhecer que só o fato de nós estarmos vivendo agora em torno da palavra de Deus, vida de fé, vida de oração, igreja do Senhor, sentados à mesa com o Senhor, é uma grande vitória. Mas eu gostaria de terminar trazendo um desafio aos irmãos. Quando andarem aqui nas ruas do bairro, perceberem que está cheio de Mefibosete, que precisa ser alcançado. E só será alcançado com a igreja unida aqui, em oração. Sem oração ninguém é transformado. A igreja unida aqui, contribuindo, porque precisamos de recursos para irmos. A igreja reunida aqui, adorando o mais alto que puder, trazendo pelos louvores do Senhor o povo para o que há de melhor. Mas é desafio da igreja. É desafio nosso. E nós precisamos dizer: olha, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero alcançar aquele Mefibosete. Eu quero alcançar aquela criança que está sendo desviada para a marginalidade e trazê-la para a casa de Deus. Quero alcançar aquela menina que talvez fosse largamente ao caminho da prostituição e trazê-la, resgatando aquela vida. Depende da nossa ação como povo de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós sabemos que temos uma responsabilidade tão grande nesse bairro,
Tem Mefibosete para tudo quanto é lado, Senhor. E nós temos a mensagem que pode salvar e restaurar. Pedimos que o Senhor nos dê poder, capacidade, unção, oportunidade, recursos, para que nós possamos fazer isso, Senhor, com desenvoltura. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre cada irmão da igreja, ó Deus, que haja união, que haja unidade nesse propósito, Senhor, para salvar. Te agradecemos porque um dia nós estávamos lá e o Senhor nos chamou. E hoje queremos buscar os perdidos. Esteja nos abençoando, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.